O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria no coração, estamos reunidos para juntos celebrarmos este dia em que celebramos a vinda do Espírito Santo. Há 50 dias estávamos assim como hoje, cheios de alegria, celebrando a ressurreição de Jesus. E durante todo este tempo, vivemos a alegria da ressurreição de Jesus. Na semana passada, celebramos a ascensão de Jesus, que subiu aos céus, mas que antes de ir, nos prometeu que não nos deixaria sozinhos, mas que nos mandaria uma ajuda, um paráclito, um defensor. Talvez numa linguagem mais moderna, um advogado, aquele que iria nos defender. E esta promessa de Jesus se torna justamente realidade no dia de hoje. Mas para aqueles que ainda não conseguiram entender o motivo desta festa que hoje celebramos, vamos voltar um pouquinho na história para tentar contextualizar, para que a gente possa entender de uma forma mais didática, né? Pentecostes era uma festa judaica. Era uma festa agrícola. E com os frutos que produziam, o povo colocava a sua oferta diante do altar. Mas aí veio o tempo de Moisés. E o motivo dessa festa mudou. Mudou porque Moisés, chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, depois de libertar esse povo, Deus o chamou até a montanha sagrada, o Monte Sinai. E enquanto estava no alto do monte, o povo o esperava embaixo. E uma nuvem cobriu a montanha e Moisés. Havia muitos trovões e ventos. E por isso o povo, vendo tudo aquilo acontecer, o povo lá embaixo ficou com muito medo. E neste dia, Deus escreveu nas pedras a sua lei, os 10 mandamentos. E ali estava a regra de vida para a humanidade. E Moisés desce da montanha. E esta lei passou a ser o código de vida de todo o povo de Israel. Assim, todos os anos desde então, os judeus passaram a celebrar a cada ano este grande acontecimento. E a festa de Pentecostes deixou de ser uma festa agrícola e passou a ser a festa da lei, celebrando o dia em que o povo de Deus recebeu a lei de Deus. E todos os anos o povo peregrinava, o povo se reunia, eram partos, medos, elamitas, o povo da Capadócia, da Frígia, enfim, todos eles iam a Jerusalém, onde estava a lei, os 10 mandamentos, para ali juntos poderem celebrar e venerar. E justamente em uma dessas solenidades também estavam lá os apóstolos. Só que depois do acontecimento da morte de Cristo, eles estavam trancados no segundo andar de uma casa, no lugar mais alto, enquanto a cidade estava abarrotada de gente, vindo de todos os lugares. Os apóstolos estavam em casa, trancados por medo, pois pensavam, né? Se fizeram o que fizeram com Jesus há poucos dias, o que não irão fazer conosco? Por isso estavam com medo, e até justificado esse medo, né? Meus irmãos, o medo nos faz ficar trancados em nossas casas. O medo não nos deixa ir ao encontro do outro. O medo nos faz ficar isolados. E eles estavam trancados com medo dos judeus. Quantos de nós estamos também com as portas fechadas? As portas do emprego, as portas do coração, do amor, do afeto.
Quantas vezes ficamos reféns, amedrontados, desanimados com a vida? Mas saibam que existe um remédio. E esse remédio se chama Espírito Santo, dom de Deus. E enquanto os apóstolos estavam lá, de repente, sem ninguém abrir nada, uma ventania, um tremor, um terremoto, os mesmos sinais que aconteceram lá no tempo de Moisés, agora se repetem. E naquele momento, começa a descer sobre eles línguas de fogo. E eles começaram a perder o fôlego. Abrem as janelas e as portas para ver se o ar entra e não acontece nada. Então eles vão para fora para tentar recuperar o fôlego. Só que ao invés disso, eles ficavam mais e mais inebriados. E como a cidade estava cheia, muita gente na rua. E essas pessoas que estavam na rua começaram a vê-los e a falar: esses homens estão bêbados. Eles estão até dançando no meio da rua. Pedro então tomou a palavra e disse: homens da Galileia, estes homens que vocês estão vendo, eles não estão bêbados. E Pedro, cheio da graça de Deus, começou a profetizar e a anunciar. Esta foi a primeira pregação de Pedro. E neste dia, mais de 3.000 pessoas foram convertidas. Ali começava a missão da igreja, a missão de anunciar. Os apóstolos estavam trancados com medo da morte e de repente não tinham mais medo. Tudo isso para nos mostrar que o homem sem o Espírito de Deus não é nada. Vamos voltar novamente na história bíblica para a gente poder entender mais e mais onde tudo começou, onde Deus criou a humanidade, através de Adão e Eva. Quando Deus fez o homem, pegou a terra, misturou com água e foi modelando aquele barro, modelando o homem, e sobre ele soprou. O sopro em hebraico quer dizer o ruá, o hálito. E Deus soprou sobre aquele ser inanimado e ele passou a ter vida. A partir daí o homem passou a viver através do sopro divino, mas por querer viver no pecado, foi expulso e perdeu a graça de viver no paraíso. Mas aí veio o Novo Testamento. E como é bonito o evangelho que hoje ouvimos, meu irmão. Quando Jesus entrou na sala onde eles estavam com as portas fechadas e lhes disse: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mais uma vez, nós temos o sopro de Deus. Em Pentecostes, acontece a recriação do homem Adão, o primeiro que recebeu o hálito, mas que infelizmente se perdeu e pecou. Só que agora, Deus, em sua infinita misericórdia, mais uma vez sopra e dá ao homem o seu espírito. E é esse espírito que faz o homem ter uma nova vida. Hoje, meus irmãos, vivemos uma sociedade que esquece tudo com muita facilidade. E as pessoas também dizem: eu sei o que é certo e o que é errado, basta a minha inteligência, basta a minha consciência, eu não preciso de religião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. E o homem moderno insiste em viver sem o Espírito de Deus, porque é orgulhoso, porque é prepotente, porque é arrogante, não tem a humildade para dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, vem me ajudar. Mas viver em Pentecostes também não é só ficar dizendo: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, e continuar sendo arrogante, grosseiro e impaciente. Talvez este hoje seja o maior pecado da sociedade, que é a impaciência, a falta de amor, a falta de caridade com o próximo. Isso não é cristianismo, isso não é viver Pentecostes. Por isso, meus irmãos, nunca diga eu não consigo. Abre as portas do teu coração, deixa o Espírito queimar, deixa para trás aquelas coisas que te feriram, pare de guardar rancor. Como estamos cada vez mais rancorosos? Deixe o amor e o perdão invadir a sua alma. Isto sim é viver Pentecostes. Por isso, a cada dia é preciso pedir: Senhor, renova-me. Vem, Espírito Santo. É preciso todo dia pedir: vem, Espírito Santo. Você está cansado? Você está estressado? Fale: vinde, Espírito Santo. Se te falaram alguma coisa que te feriu,
Diga, vinde Espírito Santo. Porque se eu não pedir, Deus não pode agir. Porque mesmo sabendo que Deus pode tudo, Ele jamais vai invadir a nossa liberdade e o nosso querer. Deixa de ser orgulhoso e tenha coragem de pedir a Deus. Quantas pessoas falam que procuram a Deus pela palavra, pela homilia, por isso ou por aquilo outro, mas saibam que tudo é obra de Deus. Tudo. Se eu tirar o Espírito Santo da minha vida, eu não sou nada. Saibam que quanto mais nos dobrarmos diante do Senhor, mais Ele age. Por isso, meu irmão, antes de começar o seu dia, diga, vinde Espírito Santo. Se você precisar tomar alguma decisão importante, fale, vinde Espírito Santo. Pode ter certeza que você vai se sentir uma nova pessoa. Você vai perceber uma nova pessoa nascendo dentro de você. Isto é viver o Pentecoste. Nunca esqueça dessa graça de Deus em sua vida. Pensamos neste dia o Espírito de Deus, porque muitas vezes Ele está adormecido em nosso coração. Talvez você, meu irmão, possa estar vivendo momentos de brigas na família. Mas diga, vem Espírito, queimar e destruir essas muralhas que estão atrapalhando a minha vida, estão dividindo a minha família. Vem Espírito de amor e bondade, nos aqueça e nos faça abrir as portas e as janelas do nosso coração, para que possamos sair do individualismo e do egoísmo. Vem Espírito, e assim como em Pentecostes, derrama o teu poder e a tua graça. Talvez seja até o momento de nós cantarmos aquela música que é tão bonita e que tem tudo a ver com o dia de hoje. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve.